Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa primeira aula gravada em vídeo, por cujo direito, mais especificamente direito penal 3. Bom, nós vamos iniciar esse trabalho, vocês sabem que não é algo que eu estou acostumado, acredito que nem vocês, então nós vamos descobrir junto como é que funciona essa ferramenta. Eu conto com a colaboração de vocês aí, para que depois vocês me deem um retorno, um feedback, se o volume está adequado, se a luminosidade está adequada, se a imagem chega adequadamente, ok? Muito bem, e a gente aos poucos vai acertando. O que nós vamos falar agora, ou começar a falar, é sobre o homicídio qualificado. Nós já vimos em outras aulas sobre o homicídio simples, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Começamos agora a falar de homicídio qualificado. Veja, o homicídio qualificado, que vocês já fizeram um trabalho, então estão a par aí do que nós já vamos comentar, e eu aqui não vou esgotar a matéria, não é essa a pretensão do vídeo, né? Nós vamos começar falando sobre o homicídio qualificado, o qual determina um aumento da pena no seu quantum mínimo e máximo, por isso qualificado, então não é causas de aumento de pena, então não haverá um aumento percentual, lembra disso? Não tem aumento percentual, não. Quando você tem determinação do mínimo e do máximo que serão definidos pela pena, estamos falando de crimes qualificados, tudo bem? É o caso aqui. A pena sobe para uma reclusão de 12 a 30 anos. Eu peço a vocês encarecidamente que peguem o Código Penal e ouçam esse nosso bate-papo com o Código Penal aberto, como a gente faz nas aulas. Nas aulas eu tenho a possibilidade da lousa, eu coloco, né, no painel essa legislação para que vocês acompanhem enquanto eu falo. Aqui nós não teremos esse subsídio, então eu peço a vocês, abram o código, quem está com o código, eu estou aqui falando, para enquanto isso, pegue o seu código, abra. Se você não tiver o código especificamente, abra o seu aplicativo jurídico e dá uma verificada no artigo 121, parágrafo 2º, tá ok? Muito bem. Vamos iniciar falando, quando eu digo sobre homicídio qualificado, os dois primeiros incisos. Os dois primeiros incisos são muito interessantes. Eles falam assim: mediante paga ou promessa de pagamento, ou por outro motivo torpe. Então esse é o primeiro inciso. Temos aí uma situação de crime qualificado. A ideia basicamente aqui, e aí nós vamos ter que lembrar um pouquinho da parte geral, é que nós temos uma situação casuística, então ele coloca mediante paga ou promessa de pagamento, de recompensa, muito bem, e depois ele traz uma situação exemplificativa, ou outro motivo torpe. Vocês sabem o que é isso, nós já falamos lá no ano passado na parte geral. Nós estamos falando aqui da chamada interpretação analógica. Lembre-se que em direito penal não cabe analogia. Mas a interpretação analógica é possível e presente. Esse é um exemplo disso, pessoal. Então guardem bem, interpretação analógica, então ele traz um caso específico, nesse momento, pagamento ou promessa de pagamento, de recompensa, e outro motivo torpe. Outro ponto importante dentro dessa situação é que no exemplo, ele define aqui qual é a ideia que temos que ter. Motivo torpe, aquele motivo abjeto, aquela situação que nos traz repulsa. E veja bem, como é que nós vamos trabalhar isso na prática? Na prática, fica aqui um conceito, não é regra, entenda, não é regra. É para que você guarde isso, para lembrar, para ter um momento. Falando em torpe, o que eu devo lembrar? Dinheiro, pagamento. O sujeito está recebendo algo por estar cometendo o crime. É o exemplo que ele coloca exatamente, a situação chamada casuística. Mas nem sempre é assim. Quando ele fala o outro motivo torpe, é qualquer outra motivação. Então, se é motivação, você está aqui, ó, no elemento subjetivo. Sim, ó, cuidado com isso, depois nós vamos voltar para cá. Quando ele fala o outro motivo torpe, ele está querendo dizer qual é o motivo do crime. O motivo é torpe. Quer dizer, o sujeito está fazendo isso, vamos a grosso modo, por dinheiro, Então por que ele matou o outro? Bom, porque ele vai receber algum dinheiro por isso. É o primeiro caso, é a situação específica, é a casuística, onde ele fala por promessa ou recebimento, né, de alguma recompensa. Já nos outros, pegue alguns exemplos. O sujeito mata
porque ele quer ter uma promoção no trabalho. E a promoção resulta em melhores salários, mais ganhos, benefícios. Outra situação é matar, por exemplo, para receber uma recompensa. Então você percebeu que no torpe nós temos uma motivação que geralmente envolve ganância, dinheiro, retorno econômico, entendeu? Por isso é torpe, porque a vida humana vale muito mais do que qualquer dinheiro. Bom, essa é a primeira hipótese. Segunda, inciso 2, por motivo fútil. Nós sempre falamos que em direito as palavras não são colocadas à toa, muito pelo contrário. Nós temos sempre uma escolha de palavras, e aqui principalmente o Código de 1940, ótimos legisladores. Então, quando ele fala fútil, entenda, para separar de torpe. É um motivo desproporcional. Essa é a palavra-chave. Desproporcional. Eu estou matando, mas o motivo que me leva a matar é algo insignificante. Não deveria trazer um resultado como esse. Por isso fútil, entendeu? É a desproporção entre a minha conduta de matar e o que ocasionou isso. Olha, nos dois casos, nos dois, inciso 1 e o 2, torpe ou fútil, nos dois casos, atenção, estamos falando de uma motivação subjetiva, isto é, subjetiva quer dizer sujeito. Como assim? Interno, intrínseco na cabeça do sujeito. Entendeu a ideia? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ver depois, e já devem ter visto, que outros motivos que qualificam o crime de homicídio são tidos por objetivos. O que seria esses motivos objetivos, essas situações, não situações objetivas, externas, extrínsecas, tá? Geralmente o método, o meio para realizar o homicídio. Aqui não. Aqui nós temos uma ideia bem prática. Qual é o motivo que leva o sujeito a matar? Então, neste caso, torpe ou fútil, tanto faz, temos aqui elementos subjetivos. Isto é muito importante. Vamos lá. Então, separação entre fútil e torpe. O fútil é o motivo desproporcional. A reação do agente que leva à morte do indivíduo é desproporcional ao motivo que ele encontra. Veja bem, o sujeito mata o outro, por quê? Porque ele não quis pagar uma pinga no bar. Eu fui no bar, pedi uma pinga, um rabo de galo, falei pro companheiro pagar, e o companheiro não pagou, eu já paguei pra ele antes, porque bêbado tem isso, né? Um paga pro outro no bar, né? Tem essas coisas. É uma irmandade. O sujeito não me pagou uma pinga, uma talagada, não me pagou o corote. Ora, nesse caso eu fiquei tão enraivecido que eu fui lá e matei o sujeito. Eu matei o sujeito porque ele não me pagou uma dose de pinga. Percebeu a futilidade do motivo? Até envolve questão econômica, mas não é o torpe. Percebeu? O motivo é fútil. O sujeito me provocou, me xingou, me ofendeu. Eu peguei e matei ele, porque ele me xingou. Um xingamento atinge a honra. É crime, inclusive. Lembra? Nós temos injúria. Mas isso não dá o direito de o agente atacar o indivíduo de forma tão desproporcional. Percebeu o desproporcional? Então, ele me ofende, ele me xinga, eu mato ele. Não. Um exagero. Extrapolou completamente. Isso é muito comum, por exemplo, vamos pegar aí uma situação de briga no trânsito, entendeu? As pessoas se exaltam e um xinga o outro e o cara mata o sujeito. É um absurdo. Essa desproporcionalidade é o que a gente entende por fútil, tá? Então guarde bem, torpe e fútil, ambos são qualificadoras subjetivas, atingem a motivação do agente, por que ele resolveu fazer aquilo. E o motivo é torpe, porque geralmente envolve o quê? Ganhos financeiros, econômicos, tá? E o fútil porque há uma desproporção entre a ação da vítima, conduta da vítima e a ação do agente. Ele mata por pouco, por nada praticamente, por quase nada. Muitas vezes, como eu disse, no caso da injúria, é uma ofensa, entre com ação por injúria. Não, ele vai e mata. Entendeu a futilidade da coisa? O motivo? Briguei porque o meu time perdeu e o outro tirou sarro de mim, eu fui lá e matei ele. Então, qual o motivo disso? Fútil. Percebeu? Então,
já temos essa primeira separação. A importância de falar sobre isso é a seguinte, e agora vamos chegar num ponto importante. Existe a possibilidade do crime privilegiado, qualificado ao mesmo tempo. Opa, como assim? Atenção. Lembra quando falamos do crime privilegiado? Aquele em que o sujeito tem uma motivação teoricamente altruística, né, ou no mínimo justificável. Não que isso deva gerar um homicídio, é óbvio. Mas a legislação entendeu por bem dar-lhe ali um privilégio, uma diminuição da pena. Então, muito bem. Se o sujeito é motivado, teoricamente, por uma situação de relevante valor social, matou um traficante que estava vendendo droga para as crianças do colégio, por relevante valor moral, matou o sujeito que estuprava sua filha, claro, vamos considerar aí o momento, porque você pode colocar uma legítima defesa, tem que ver as circunstâncias, sempre as circunstâncias, mas a grosso modo seria isso. Então você tem um relevante valor social, um relevante valor moral, depois de uma injusta provocação da vítima. Beleza, isso é homicídio qualificado. Diminuir a pena. Agora, é possível o crime de homicídio privilegiado junto com o qualificador? É possível. É possível homicídio privilegiado qualificado. Mas cuidado agora. Muito cuidado. Isso só vai acontecer, só pode acontecer, quando você tiver, veja bem, o privilégio, e veja que o privilégio é subjetivo. Reparou? Relevante valor social, relevante valor moral após injusta provocação. Quer dizer, o privilégio é, em sua essência, subjetivo. A motivação do agente é que leva ao privilégio. Muito bem, entenda bem isso, hein? Então, o caso de homicídio privilegiado, as possibilidades que existem são sempre subjetivas. Subjetivas, ambas. Valor social, valor moral. Muito bem. Agora, e a qualificadora? Aí entra o ponto. Nós temos duas qualificadoras aqui, acabamos de ver, que são fúteis ou torpes. São esses motivos. Preste bem atenção. Eu falei que é possível, sim, homicídio privilegiado qualificado, desde que a qualificadora não seja subjetiva. Ponto. Aqui temos a essência da nossa aula de hoje. Tanto o motivo torpe quanto o motivo fútil são qualificadoras subjetivas, intrínsecas, entendeu? O cara foi na maldade. O sujeito tinha uma intenção malévola, maldosa, torpe, fútil, é o cão chupando manga. A intenção dele é deplorável, desprezível, odiosa. Então jamais você vai ter homicídio privilegiado qualificado se as qualificadoras forem subjetivas. Não é possível, porque o privilégio em si é subjetivo. Só cabe, repito, guardem bem, só cabe homicídio privilegiado qualificado quando? Vamos lá! Quando a qualificadora ou as qualificadoras forem objetivas. E o que é isso? Extrínsecas. Como assim? A forma como ele cometeu o homicídio. Então ele matou com veneno, ele matou com fogo, ele matou a traição, de emboscada. Essas são formas extrínsecas, externas à conduta do agente. Não se consideram aí, o pensamento, o motivo. Então guardem bem, essas duas primeiras que acabamos de analisar, duas qualificadoras por motivo torpe ou fútil, jamais poderão ser privilegiadas qualificadas. Por quê? Porque não caberia aqui a ideia do privilégio. Só teríamos privilégio com qualificadoras juntas, e é possível quando, você já sabe, o privilégio é subjetivo por natureza. E a qualificadora tem de ser objetiva. Tá entendido? Tá ok? Qualificadora de natureza subjetiva não possibilita o privilégio. Entendem? Não possibilita. Não há como. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. O sujeito, quando mata por motivo torpe ou fútil, é qualificador e ponto. Ele não vai ter privilégio.
Porque você não tem como encontrar um privilégio dentro dessa motivação do agente. Entendeu? Agora, cuidado com um ponto. Essa ideia, a ideia de qualificadora e privilégio, vai estar presente? Sim, o homicídio é possível. Mas aí eu te pergunto, e quando tivermos concurso de agentes? Lembra de concurso de agentes? Então, 2 cometeram um crime. Aí depende. Olha só, hein? Depende. Como? Exemplo. O sujeito teve a filha estuprada. O sujeito está com raiva, com ódio. Ele quer matar o sujeito. Mas ele não tem como fazer isso. Então ele paga alguém para fazer isso. Percebeu? Ele pagou. Ele arrumou um matador de aluguel, um sicário. É o que chamamos de homicídio mercenário. Olha os mercenários. Stallone. Muito bem. Você contrata o Stallone para matar o cara. Um mercenário. Entendeu? Quer dizer, esse homicídio mercenário é o pago. É justamente o motivo todo. Aí eu te pergunto. Existe privilégio nessa história? Analisem. Sim. O pai quer matar o sujeito porque ele estuprou a filha. Percebeu? Então nós teríamos aí um privilégio? Teríamos. Relevante valor moral. Não é? É possível encaixarmos aí, vamos lá, grosso modo. Então, o pai que paga para matar o estuprador da filha, ele teria um homicídio aí, em tese, privilegiado? Sim, possível. Agora, e o sicário, isto é, e o matador de aluguel, e o Stallone, o mercenário? Esse não. Porque ele não está matando porque estupraram a filha dele. Ele está matando porque ele está ganhando para isso. É dinheiro. Entendeu? A motivação dele é torpe. E é justamente o exemplo do inciso primeiro. Então você teria, preste bem atenção, é possível, claro que cada caso é um caso, é preciso analisar, mas é possível que você tenha um homicídio privilegiado para um dos agentes, e no caso do segundo agente, que é quem efetivamente executou o crime, então você tem o autor intelectual e o executor. Muito bem, o mandante e o executor. O mandante até pode ser privilegiado, é possível, mas o executor, para esse, o crime é qualificado e o privilégio do autor intelectual do mandante não se estende, não o atinge, percebeu? O dele vai ser só qualificado, certo? Ok? Entendido? Pessoal, é a nossa primeira aula, não sei até se ficou adequado, se me soube entender, não quero prolongar demais esse vídeo, quero fazer um pouco mais curto. Por favor, verifiquem se vocês entenderam bem, se ficou adequado o áudio, o vídeo, se está tudo certo, a maquiagem caiu bem. Me deem esse retorno, tá? E qualquer dúvida, me perguntem lá no WhatsApp. No WhatsApp a gente também vai conversar. Vamos usar todos os meios de mídia aí para a gente bater um papo, tá ok? Muito obrigado pela paciência de vocês. E nós voltamos logo logo com mais um vídeo para trabalhar o restante dos pontos, tá? Ouçam de novo, leiam a matéria que eu já mandei, porque tudo isso está lá. Vocês têm a matéria por escrito, leiam, tá certo? Para que a gente possa juntar todos esses meios de comunicação, tá bom? Forte abraço a vocês, até nosso próximo encontro, tá ok? Até mais!